Amém, gente? Vamos orar então? Faz uma oração aí para nós, Mara, para nós começar aí a nossa aula. Eita glória! Soberano eterno Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estar aprendendo mais da tua palavra. Sim, Deus. Abençoa-nos, Deus, com a tua grande graça, Senhor. Sim, Pai. Senhor, dai-nos, Pai, a tua revelação. Abençoa o nosso pastor, o nosso instrutor. Sim, Deus. Revela a ele, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para nos ensinar esta noite. Em nome de Agradeço, Jesus. Deus, a vida por cada um dos nossos irmãos que estará nessa sala de estudo. Possamos aprender mais e mais de Ti esta noite. Em Sim, nome de Deus. Jesus. Amém. Amém, gente? Gente, página 24 da nossa apostila. E hoje nós vamos trabalhar com Gálatas. Amém? Página 24, vamos trabalhar com Gálatas. Epístola aos Gálatas, 6 capítulos, 149 versículos. Tá bom? Sempre lembrando isso, se a sala fechar, vocês voltam de novo naquele link, mesmo esquema, tá? Clica na câmera para habilitar o vídeo, clica no microfone para habilitar o áudio, tranquilo. Aí a gente tem mais 40 minutos grátis, tá bom? Pode ser até que nem feche. Ontem eu estava fazendo uma sala dessas com o pessoal aqui, nem fechou, tá? Pastor, Oi. eu tô. Eu não tô vendo aqui, ó. Mas tá me ouvindo bem? Tô. Tá, então fica me ouvindo aí, tá bom? Tá. Mas ela, olha que bonita que tá ela, parece que estava falando de festa. É que aparece a foto do Face dela. Eu aqui só Pastora, Oi! beijo. Tô com saudade já de vocês, hein? Ei! Essa. Em nome de Jesus, terça-feira vamos estar junto. Amém. Bem, glória a Deus. Logo essa situação vai mudar, Em irmão. nome de Jesus, vamos crer. Bom, então vamos lá. Tá. Epístola, página 24, Epístola de Paulo aos Gálatas, gente. Tá. Tá? Bom, Epístola aos Gálatas é datada em torno de 49 depois de Cristo. Galácia era uma província romana que se situava num planalto entre os montes Tauro ao sul e os montes da Paflagônia ao norte. Na sua parte central ficava a cidade de Ancira, que hoje é a atual Ankara, capital da Turquia. Então olha só que coisa interessante, né? A atual capital da Turquia era a capital da província romana da Galácia. Tá? Então é aquela região ali. Lembrando que Gálatas é uma das primeiras epístolas que Paulo escreveu, né? E vocês todos lembram daquela questão lá dos judaizantes, né? Sempre é bom voltar lá no meu canal no YouTube da imersão que a gente fez em Gálatas, onde eu explico bem direitinho aquilo ali, tá bom? O registro bíblico de Atos 13 a 15, revela Paulo navegando de Pafos para Perge, na Panfilha. Depois, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, para chegar até uma sinagoga e pregar uma palavra de exortação. Então é o texto ali, gente, de Atos capítulo 13, verso 13, 14 e 15. Roselane, consegue ler aí para nós na apostila, Atos 13, 14 e 15, bem alto. Não está me ouvindo? Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos, chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia e Pisídio. E entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei,
os profetas, os chefes da sinagoga, mandaram dizer: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Amém, gente? Bom, Amém. então aqui Paulo chega na sinagoga, né? Aquele modus operandi de Jesus, né? Sempre vai primeiro na sinagoga e ministra aos judeus. Se os judeus aceitarem, se tornarem judeus messiânicos, muito que bem. Se não aceitarem, ele vai e leva o evangelho aos gentios, tá? Já em Atos 14, versos 1, 8 e 20, vemos o registro das cidades de Icônio, Listra e Derbe. Paulo vai anunciando o evangelho nas sinagogas e nas cidades, tanto para judeus como para gregos. Pela ordem de registro dessas cidades em Atos, possivelmente o destino da epístola foi para a região sul da Galácia, habitação dos frígios, cujo alfabeto semelhante ao dos gregos. Ali, Paulo consolidou igrejas. Então é o Atos 16, verso 6, né? Ali a parte A do versículo. Lê para nós ali, irmão de Sante, bem alto. Atos 16, 6. Isso, Percorrendo a região Frígia-Gálata, isso, Frígio-Gálata. de todos os irmãos, meus companheiros, da igreja da Galácia. Amém. Então aqui é uma coisa interessante, ó, gente. Relatos históricos da parte norte da Galácia revelam os gálatas étnicos. O que é o significado aqui dessa palavra étnico, né? Eu não consegui acompanhar, por favor. Não está ouvindo? Consegui, o que tá aqui. Não tô conseguindo, tá falhando, não consigo ver. Vê se alguém aí tem um fone para você botar. Eu tenho outro ponto na casa, irmão. Na internet pegue melhor. Pode ser. E o Vanessa? Experimenta botar um fone. Um fone? Vou ver se eu acho. Isso. Não tem aqui, não tem maneira. Usando de. A tua internet tá ruim? Tá lenta? Eu vou ver o sinal melhor. Eu acho que é o sinal dela. É o sinal dela, que até a voz dela tá diferente. A voz tá falhando. É que esse também é um horário que todo mundo deve estar. É. Tem que deixar sempre tem um ponto na casa que é melhor o sinal. Aproveitar, vou mudar de lugar também. Aproveita aí. Manjóia, está ouvindo? Tá ouvindo? Beleza. Só não tô me vendo. Melhorou? Para, beijo. Beijo, amor. Adriana, beijo. Dá um beijo no Glória. Ai, não melhorou. Beijo pra vocês todos. Melhorou, Vanessa? Oi. Irmão de Sante, quando nós voltarmos, eu vou mandar meu filho fazer um bolo pro senhor. O bicho tá aí. Não tem nenhum fone aí, Vanessa? Olha, eu também tô mal de fone, mas tá bom. Não tem. Bom, faz assim, ó. Eu tô gravando aqui, então depois tu pode olhar pelo YouTube, eu vou postar ela. Ai, que bom. Aí vai estar com o áudio perfeitinho. Mas vai tentando acompanhar aí. Eu acho que é a tua conexão que tá ruim. É. Bom, então vamos lá, gente. Página 25. Oi? Deu, Vanessa? Deu? Eu não consegui entender. Eu entendi que o cantor tá gravando. Tô. Posso sair? Pode. Depois eu te mando. Tá bom? Eu vou postar no YouTube depois. Tá bom.
Tchau, Vanessa. Tchau, querida. Paz. A Cris não tá, pai? Ai, até não. Cadê a Cris? É. Vocês sabem que eu sempre tenho o plano B, né, pessoal? Então eu já calculei que podia alguém ter dificuldade. Eu tô filmando aqui também com o tablet. Aí depois eu jogo no YouTube. Bom, Esse é nosso pastor. então vamos lá. Página 25, galera. Parou. Ah, fechou. Fechou. Sabe o que é isso aí? É celular ruim. Às vezes o celular também não tá ajudando. Peraí. Vamos de novo. Vamos insistir até dar certo. Vamos lá. Voltou? Voltou só. Isso, é que fechou os 40 minutos. Agora nós temos mais 40 minutos grátis. Vai. Não apareceu, por que será? Não aparece quem? Não aparece minha foto, não aparece. É, porque a sua câmera tá desligada, tá desabilitada. É, se clicar na câmerazinha embaixo vai ligar. Meu pai. Ai, tô com medo de mexer, hein? Então fica só ouvindo. É melhor ouvir, é melhor ouvir. Tá bom. Oi, Berê. Vamos lá, gente. Então, página 25, né? A gente está falando da Epístola de Paulo aos Gálatas, tá? 6 capítulos, 149 versículos. Primeira das epístolas que Paulo escreveu por volta do ano 49 depois de Cristo. A gente começou a falar um pouco da região da Galácia, tá? E a cidade de Ankara hoje, que é a atual capital da Turquia, seria a capital da Galácia naquela época, tá? Pena que eu não tô com os slides aqui, porque nos slides eu coloquei os mapas para vocês verem direitinho, tá? Então o que acontece? Agora eu começo a falar aqui na página 25, no segundo parágrafo, tá? Sobre os gálatas étnicos. Essa palavra étnico significa um povo com uma cultura própria e específica, tá? Quem eram esses gálatas étnicos? Eram descendentes dos celtas, chamados de gauleses, tá? E esses gauleses, ou gálios, eles vinham lá do Império Romano na sua região ocidental. É a atual França, tá? Que na época que o Império Romano conquistou aquela parte ali que hoje corresponde à atual França, no ocidente, aquilo era chamado a província da Gália. Então o que aconteceu? Alguns desses gauleses, tá? Acabaram indo para a região da Grécia, ali a Península Anatólica, que eles chamam, tá? Atravessaram ali o estreito ali da Anatólia, se estabeleceram ali na atual região que corresponde à Turquia, tá? E esse pessoal passou a ser conhecido como Gálatas. Então quando fala de Gálatas, na tua cabeça você pensa em Gália, gauleses, que eram um grupo também dos chamados celtas, tá? Isso tudo tem a ver, tá? Esse pessoal realmente veio dessa região aí. Quando que aconteceu esse movimento de migração, né? Onde eles saem ali do Ocidente e vão mais para próximo ali do Oriente Médio, uns 300 anos antes da chegada de Paulo e do cristianismo ali na Galácia, tá bom? Deu para entender qual é a origem daquele pessoal ali? Amém? Tá? Então, Gálatas tem a ver com gauleses.
Gauleses é a parte ocidental do Império Romano que corresponde hoje à atual França. Tá? Uns 300 anos antes do Evangelho chegar ali na Galácia, tá? Esse pessoal veio da França, tá? Num movimento migratório ali dentro do continente europeu e passaram ali para essa região do Oriente Médio ali que hoje corresponde à atual Turquia. Tá? Esse pessoal tem a ver com os celtas. Tá? Celta é a designação dada a um conjunto de povos organizados em múltiplas tribos. Então nós temos, vamos dizer assim, a etnia, né? Celta, tá? E várias tribos dentro desta etnia. Dentre estas, os gauleses, de onde vêm os gálatas. Deu para entender? Amém. Tá. Gálatas. Então, celtas, gauleses, gálatas. Tá? Celtas é a etnia, gauleses é uma das tribos dentro desta etnia, gálatas é o pessoal, é quando essa etnia aí dos gauleses migrou para a região que hoje corresponde à atual Turquia, uns 300 anos antes dos apóstolos chegarem lá. Beleza? Então, eram pertencentes à família linguística indo-europeia, que se espalhou pela maior parte do oeste da Europa a partir do 2º milênio antes de Cristo. Olha que detalhe interessante, isso aí você sublinha na sua apostila. Os celtas foram os primeiros povos civilizados da Europa. Então o termo gaulês, tá, designa um conjunto de populações celtas. Isso, tá? Sublinhar os celtas. Os celtas foram os primeiros povos civilizados da Europa. Essa é uma boa pergunta para uma prova, né? Quais foram os primeiros povos civilizados do continente europeu? Resposta: os celtas. Os celtas, não confunda. Gauleses é uma das tribos. Né? Tá, Gauleses é tribo. É, uma das. Tinha várias tribos celtas. Né? Os gauleses era uma. Bom, falando agora da epístola, gente. Gálatas revela a distorção dos ensinamentos de Paulo às igrejas da Galácia na sua primeira viagem missionária. Cristãos oriundos do judaísmo alegavam que os gentios que quisessem se converter ao cristianismo deveriam circuncidar-se primeiramente e observar as leis mosaicas. Os defensores desse tipo de posição passaram a ser conhecidos como o quê? Judaizantes. Então isso também é muito... Oi? Isso. Isso é muito importante você ter uma compreensão nítida. O que é um judaizante? Né? O judaizante é aquele que alegava que não bastava aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Né? Tinha que primeiro se converter ao judaísmo. Tinha que primeiro se circuncidar, praticar os rituais da lei de Moisés, e aí sim aceitar Jesus como Senhor e Salvador para ser salvo. Tá? Então Paulo vai combater isso. Qual é o entendimento de Paulo e da igreja primitiva? O entendimento de Paulo é o seguinte: um judeu, quando recebe Jesus, não deixa de ser judeu. Ele se torna simplesmente um judeu messiânico. Ele continua frequentando sinagoga, lendo a Torá, celebrando as festas, o Shabat, tudo isso daí. Mas ele reconhece em Jesus Cristo o Messias. Agora, um gentil, quando se converte a Jesus, não precisa se tornar um judeu, um prosélito, né? Um convertido ao judaísmo. Basta ele arrepender dos pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador.
Tá? Então não havia essa necessidade. Diga, Paulo, que tá, Fábio, que está com o dedinho levantado. Bem alto, que eu nem te ouvi. Ah, sim. Boa pergunta. Hoje, o judeu que se converte, alguns vão para igrejas evangélicas, eu já vi, tá? Mas a maior parte deles se reúnem em sinagogas messiânicas. Tá? Quando ele se converte na sinagoga tradicional, não tem mais lugar para ele. Então existem sinagogas messiânicas, hoje espalhadas pelo mundo inteiro. Aqui em Curitiba tem uma. Tá? Eu recomendo que vocês entrem na internet, coloca lá no YouTube depois o Ministério Ensinando de Sião. Tá? Ministério Ensinando de Sião. O Ministério Ensinando de Sião é o quê? São judeus messiânicos aqui de Belo Horizonte. Eles têm uma sinagoga grande ali em Belo Horizonte, tá? Eles são ligados com o movimento dos judeus messiânicos lá de Jerusalém, tá? Eles promovem inclusive um congresso uma vez no ano, tenho muita vontade de ir lá. É o rabino Mateus Zandona, o pai dele também, tá? E eles são conectados com o pessoal do movimento messiânico lá de Jerusalém. Inclusive eles têm muitas ministrações assim muito interessantes. Todo sábado de manhã eles têm uma live ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, aonde todo o serviço da Torá é ministrado ali, que é o culto deles, né? Então é muito interessante. Ministério Ensinando de Sião, tá? Eu sigo eles direto. Oi? Em Curitiba também tem? Tem uma sinagoga messiânica em Curitiba também. Era interessante uma hora a gente até fazer uma atividade extracurricular e fazer um passeio lá para conhecer, né? Legal. Bom, então, gente, vamos lá. O que estava acontecendo aqui, né? Cristãos que vinham do judaísmo, lembre-se que a igreja na sua maioria era judaica, diziam que primeiro tinha que se converter ao judaísmo e observar toda a lei, circuncidar, para daí receber Jesus como Senhor e ser salvo. E Paulo vai combater esse tipo de ensino. Então esse pessoal, que era uma ala pequena da igreja, como eu já falei muitas vezes, mas faziam muito barulho, tá? Era o pessoal aí da oposição, aí, vamos dizer assim, da época, né? Eles se tornaram conhecidos como judaizantes. Tá bom? Algumas passagens da Epístola aos Gálatas sobre esse assunto revelam a posição de Paulo. Então eu separei ali na apostila de vocês 3 passagens, né? Gálatas capítulo 2, verso 3. Irmã Adriana, tá me ouvindo aí? Tô. Então lê para nós aí Gálatas 2, verso 3, bem alto. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso. Então, você veja aqui, ó, Tito, Paulo dá uma informação, fazia parte da sua equipe, era gentil, ou seja, era grego, né? Mas para fazer parte da equipe de Paulo, Paulo não deu nenhuma recomendação, nenhuma obrigação para ele se circuncidar. Tá? Então aqui o que Paulo está dizendo, né? Tem gente que é da minha própria equipe que não é circuncidado. Né? Gálatas 2, 11 e 12. Lê para nós ali, Mara, bem alto. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, existir face a face, porque se tornara repreensível. Chegarem ao menos da parte de Tiago, morria com os gentios. Quando, porém, chegaram a veio a apartar-se, devendo os da circuncisão.
Então aqui, ó, uma repreensão que o apóstolo Paulo dá para Pedro, né? Cefas aqui é Pedro, né? Ele diz o quê? Que antes de chegar alguns irmãos vindos lá de Jerusalém, de origem judaica, né? Enviados pelo apóstolo Tiago, Pedro comia junto ali com Paulo e os demais irmãos, independente se eram judeus ou gentios. Mas quando eles chegaram, né, Pedro começou a se afastar, não queria mais comer com eles, né, com medo da sua reputação, o que iam falar dele como sendo um judeu. Né? Você tem que entender uma coisa, para o judeu, comer é símbolo de aliança. Então essa questão de uma refeição para o judeu é uma coisa muito importante. O judeu não come com qualquer um e nem de qualquer jeito. Então, para sentar na mesa e compartilhar uma refeição com alguém, por entenderem que o alimento é sagrado e entenderem, portanto, que Deus está presente também ali naquela refeição, eles veem isso como uma coisa espiritual, né? Então, para o judeu tem essa questão aqui é muito importante para eles. Eles não enxergam isso de sentar e comer na mesma mesa com alguém como uma coisa eventual, assim, como nós ocidentais entendemos, né? Não é só o judeu, todo oriental tem esse pensamento, né? Para nós, comer junto é uma oportunidade assim de socializar, vamos assim dizer. Mas para o oriental não. Para o oriental, comer junto, além de socializar, é uma aliança espiritual com alguém. Então não tem como, né, na mentalidade oriental, você não come com quem você não tem comunhão. Você não come com quem você não tem aliança. Por isso que essa questão aqui era tão importante para eles. Amém, gente? Deu para entender? Amém. Tá entendendo, irmão de Santi? Vamos lá. Gálatas capítulo 3, verso 1. Consegue ler para nós aí, Beri? Bem alto, bem alto. Saiu com bastante chiado. Eu vou ler de novo aqui. Isso, perto, vai. Isso, agora saiu legal. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Né? Que o evangelho que os judaizantes pregavam era um falso evangelho. E eles haviam sido seduzidos, então, né, os Gálatas, por esse falso evangelho de que primeiro tinha que se tornar judeu, né, e que Paulo sim é que estava pregando o verdadeiro evangelho. Amém, gente? Eu só estou passando por cima assim, porque nós já falamos bastante de Gálatas naquela imersão, e já falamos bastante de Gálatas também na última matéria, tá? Bom, continuando aqui a apostila, página 25. Os assuntos abordados na epístola atacam o principal problema nas igrejas da Galácia, os falsos mestres. Sublinhe isso, que também é uma boa pergunta para uma prova. Qual era o principal problema nas igrejas da Galácia? Resposta: os falsos mestres. Isso. E não é só lá na Galácia, né, irmãos? Até hoje, né? Até hoje o principal problema nas igrejas é os falsos mestres. Verdade. Né? É o Hélio? Oi? Ah, não. Não. Falsos mestres e falsos ensinos, né? Bom, o tema principal da sua teologia era a reintrodução da circuncisão e de outras observâncias cerimoniais do judaísmo, supostamente com o propósito de tornar os cristãos de origem gentílica parte do Israel de Deus. A epístola de Paulo aos Gálatas pode ser dividida da seguinte forma. Primeiro, Gálatas capítulos 1 e 2.
O combate ao evangelho adulterado. Texto-chave. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Amém. Então aqui nessa primeira parte a palavra-chave é evangelho. Como que nós vamos aqui subdividir o capítulo 1 e 2 de Gálatas? Jesus Cristo entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, Gálatas 1, do 1 ao 5. Querem perverter o evangelho de Cristo, Gálatas 1, do 6 ao 9. O evangelho não é segundo o homem, Gálatas 1, 10 ao 12. O testemunho do verdadeiro evangelho, Gálatas 1, 13 ao 17. O verdadeiro evangelho transforma, Gálatas 1, 18 ao 24. Aí no capítulo 2 ele começa falando do evangelho da circuncisão, Gálatas 2, do 1 ao 10. E ele vai terminar o capítulo 2 falando que ele está crucificado com Cristo, né? Gálatas 2, do 11 ao 21. Então aqui é uma panorâmica, uma subdivisão dos dois primeiros capítulos, capítulo 1 e 2 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Avançando nesse resumão aqui da Epístola, nós chegamos no capítulo 3. Todo o capítulo 3, Paulo vai falar de como eles foram insensatos em caírem na conversa dos judaizantes que passaram lá depois de Paulo e foram despregando tudo aquilo que Paulo havia pregado, né? Então, o texto-chave é Gálatas 3, 25 ao 27. Diz assim: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Amém? A palavra-chave aqui, amados, é a palavra lei. Tá? Então, como que nós vamos dividir o capítulo 3? Esses tópicos, né? Os assuntos que Paulo vai tratando ali no decorrer deste capítulo. Primeiro tópico: o Espírito é recebido pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta que Paulo faz para eles, né? Se as obras da lei assim são tão importantes, né? Por que não há nenhuma instrução nas Escrituras de que o Espírito é recebido através delas? Né? Essa é o raciocínio por trás disso aqui. Aí ele vai fazer um pré-anúncio, né? Vai falar que o Evangelho já foi anunciado em Abraão. Presta atenção agora. Por que Paulo faz questão de dizer que o Evangelho já foi pré-anunciado em Abraão? Abraão é antes ou depois da lei de Moisés? Antes. Antes, né? Muito bem. Então, veja bem. Os judaizantes estão dizendo assim: todo mundo tem que virar primeiro judeu para depois se converter a Jesus e, sendo parte do Israel de Deus, ser salvo. Essa era a mentalidade dos judaizantes. Só que Paulo vai mostrar o seguinte: o evangelho que ele pregava, Paulo, é o evangelho que Abraão já pregava. E Abraão é anterior a Moisés, Abraão é anterior à lei. Então aqui Paulo está usando de um precedente jurídico, né? Qual é o precedente jurídico, né? Aquilo que é mais antigo estabelece o direito, aquilo que é mais antigo estabelece a jurisprudência. Paulo está mostrando aqui o seguinte para os Gálatas: o que é mais antigo? Moisés ou Abraão? Abraão. E Abraão andava na lei de Moisés ou na graça?
andava na graça, porque a lei ainda não havia sido nem revelada através de Moisés. Verdade. Portanto, a graça é mais antiga. A graça e o evangelho que eu, Paulo, prego para vocês, já estava no patriarca Abraão, né? Ele é anterior à lei. Então, a jurisprudência estabelecida não é a salvação mediante a lei, porque a lei é apenas um caminho para se chegar a um determinado fim, a um determinado objetivo. A jurisprudência estabelecida é a graça. Fé. Graça. Deu para entender? A graça. É a mesma coisa. Vou dar um outro exemplo, para vocês entenderem melhor. É a mesma coisa daquele pessoal que tem aquele papinho assim, ó. Eu não entrego dízimo porque é coisa da nova aliança. Já viu gente com essa conversa fiada aí? Pois é, isso. Só que aí o que acontece? Você pega a história de Melquisedeque, que já entregou dízimos. Você pega a história de Abraão, que já entregou dízimos. Eles são antes da lei. No tempo de Melquisedeque, de Abraão, Moisés nem... Deixa eu fazer um cálculo de cabeça aqui, mais ou menos, ó. Entre Abraão e Moisés, vai aí uns 500 anos depois. Tá? Então vamos dizer que Moisés vem uns 500 anos depois. Tá? E aí, mas todos os processos que tem que acontecer na vida de Moisés para ele receber a lei, tá? Então vamos botar aí 500 anos e mais uns 80 anos que Moisés foi preparado por Deus, né? 40 no Egito, depois mais 40 no deserto, pastoreando as ovelhas do sogro lá, né? Aí ele volta com mais ou menos uns 80 anos de idade para tirar o povo do Egito, né? Aí tirando o povo do Egito que ele recebe a lei lá no alto do Monte Sinai. Então vamos botar aí uns 580, 590 anos depois. Moisés recebendo a lei, é mais ou menos isso, uns 580, 590 anos depois de Abraão. Se nós formos olhar Melquisedeque, que é um pouco mais antigo, vamos botar uns 600 anos depois de Melquisedeque. Então Paulo está mostrando o seguinte, aquilo que vem antes, né, foi simplesmente normatizado pela lei. Então a questão do dízimo, por exemplo, já se praticava antes. A lei apenas pegou um princípio espiritual que já era praticado pelos primitivos, vamos dizer assim, né, e sistematizou isso, normatizou isso. Então a mesma coisa é a salvação. Já se tinha o entendimento no tempo lá de Enoque, de Abraão, de Matusalém, aquele outro lá, Melquisedeque, Jetro, tá? O próprio patriarca Jó, que eu estou estudando o livro com os meus discípulos ali na restauração todo sábado. Esses caras aí, esses patriarcas do tempo anterior à lei, todos esses caras aí, eles eram sacerdotes nas suas tribos, sacerdotes locais, sacerdotes a nível tribal. E todos eles já erguiam altares, já oravam a Deus, já apresentavam sacrifício, já entregavam dízimos, já entregavam ofertas. Eles tinham consciência, era o chamado culto ao Deus Altíssimo, né? Era o culto ao Deus Altíssimo. Tinha até o Balaão, que apesar de ter se corrompido, mas por muito tempo foi um profeta desse período aí. Então você vê que tinha sacerdócio, tinha altar, tinha sacrifício, tinha um movimento profético, tudo isso anterior à lei. A lei apenas sistematizou, organizou, normatizou todas estas coisas. Então é uma bobagem quando alguém diz assim, eu não dou dízimo porque eu estou no Novo Testamento, isso aí é do tempo da lei. Não, isso aí é antes da lei. Da mesma forma, é uma bobagem alguém pensar que vai se salvar pela lei, alguém achar que a lei é mais do que uma mera ferramenta para se chegar a um determinado objetivo, que é a salvação pela graça. Por quê? Porque Paulo está mostrando aos Gálatas
justamente que a lei, né? Justamente que a graça é anterior à lei. Amém, amados? Deu para entender essa explicação aí? Tá, posso tocar adiante então? Então vamos lá. Então o que que acontece aqui? Pois é, cafezinho ia bem, né? Ah, tá na hora do café, né? Poxa, Pega o café aí, meu filho. a pipoca. Ah, a pipoca tá aqui, ó. Aí, ó. O bolinho da pastora. A Ai, hoje coca, não tem coca. bolinha. Ô, vida. Vamos lá, gente. Então, eu tô ali na página 26, no capítulo 3, tá? A forma das promessas feitas a Abraão e a sua descendência espiritual, a tutela da lei, tá? Aí ele vai falar aqui um resumo dos capítulos 4 e 5 de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Qual é o texto-chave destes dois capítulos aqui, o 4 e o 5? É Gálatas 4:12. Irmãos, rogo-vos que vos torneis como eu, porque também eu me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes. Amém? Gálatas 4. Isso. Palavra-chave aqui do capítulo 4 e 5 é a palavra libertou. Tá? Por que é importante o versículo principal, a palavra-chave? Porque isso é aquilo que eu falo para vocês quando a gente vai fazer uma interpretação de um texto bíblico. Você tem que entender a chave de leitura. Então, cada livro da Bíblia tem a sua chave de leitura. Cada capítulo ou grupo de capítulos tem determinada chave de leitura. Se você entende isso daí, você já começa a ter uma visão panorâmica, uma visão geral do que aquele determinado livro ou trecho está nos falando. Tá? Tá aberto. A pastora tá com calor aqui. Deixa eu aumentar o trem aqui. Peraí. Meu Deus, Tá tô nessa suando. vida. Tá. Dá pra ouvir bem aí? Eu aumentei o meu ventilador de teto aqui. Tá, vamos lá. Então, do que Paulo vai falar aqui? Peraí, tem um troço chato aqui, gente. Peraí. Cristina não tá? Peraí. Deixa eu fechar aqui. Quem vai? Pronto, fechou. Cristina não tá? Caiu a conexão dela. Então, Paulo vai dizer assim: Deus enviou o seu Filho, Gálatas 4, do 1 ao 7, voltar aos rudimentos fracos e pobres, Gálatas 4, 8 ao 11, o descaso pelo evangelho que Paulo pregou, Gálatas 4, 12 ao 31, aqui ele vai dar uma repreensão neles, né? A igreja da Galácia é aquela igreja que começou direitinho, mas deu ouvidos para quem não devia. E começou a se afastar do verdadeiro evangelho. Então Paulo tem que escrever essa carta para trazer eles para o trilho de novo. Amém? É claro que é só lá na Galácia que acontece, né, gente? Na igreja da gente aqui nunca aconteceu, né? Vamos lá. O valor da fé que atua pelo amor, né? Gálatas 5, do 1 ao 15. E o andar no Espírito, Gálatas 5, 16 ao 26. Aí ele chega no capítulo 6 de Gálatas, aonde ele vai falar da cruz de Cristo, né? O texto-chave aqui diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Gálatas 6, 18. Aqui no capítulo 6 nós temos a palavra-chave, que é a palavra semear. Isso. Então do que Paulo vai falar aqui fundamentalmente? De três coisas. Primeiro, levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6, de 1 ao 5. Por que Paulo fala aqui de levar as cargas uns dos outros, irmãos?
Porque os judaizantes, ao declararem aos irmãos da Galácia que eles precisavam colocar-se novamente debaixo da carga do jugo da lei, Paulo está tentando mostrar o seguinte para eles: se vocês estão, se esses judaizantes, né, estão orientando vocês que esse é o verdadeiro evangelho e o verdadeiro caminho da salvação e não aquilo que eu preguei para vocês, então eles também precisam ajudar vocês a levar essa carga, esse fardo, esse jugo que a lei vai estabelecer e impor sobre a vida de vocês. Ou seja, qual é o raciocínio de Paulo aqui, Fábio? O raciocínio é o seguinte, né? Você, eu, qualquer um de nós, né? Nós somos responsáveis pelo peso da palavra que nós pregamos. Deu para entender? Sim. Então, se você prega uma palavra para alguém e essa palavra traz um jugo, traz um fardo, traz um peso, o primeiro que tem que ser disposto a carregar isso e ajudar esse alguém a carregar é você mesmo que pregou. Porque os judaizantes, o lance deles era esse, né? Era impor um fardo pesado, como Jesus disse dos fariseus no seu tempo, né? Insuportável de ser carregado, que eles não estavam dispostos a mover sequer um dedo para que isso fosse carregado, né? Mas queriam que os outros carregassem. Então, o que você está pensando aí? Vocês estão me olhando com uma cara. Você está pensando o seguinte, né? Paulo literalmente, né, está botando na conta deles. E é isso mesmo que Paulo está fazendo. Essa é a estratégia de Paulo. Entendeu? Beleza. Beleza. Vocês querem pregar, né? Vocês querem pregar lá para os irmãos da Galácia que a salvação é mediante a lei? Beleza. Cumpram primeiro vocês a lei.